Eu acho que isso aqui é fundamental. Se você puder guardar isso desse nosso cesta de pão, é muito importante para a sua vida. O que acontece, amado? Nós vemos pessoas tentando evitar o sofrimento, evitar a dor, tentar sair de um luto já para uma festa. Outras pessoas, porém, entram nesse processo de luto excessivo e dor e sofrimento, e isso acaba se transformando num trauma tão pesado, numa situação, se envolve tanto nessa atmosfera de dor, e ela não consegue sair mais dali. Ou seja, algo que vai acontecer na vida dela vai paralisar o seu chamado. Então o mestre está nos ensinando aqui a vivenciar o processo da dor, mas não deixar com que ela paralise a nossa vida. Amém? Fala pessoal, graça e paz, cesta de pão aqui chegando para trazer mais uma mensagem para você, edificando o seu dia a dia nessa caminhada até Cristo voltar. O tema sugerido para esse tempo fala de suportar sofrimento, e vivemos uma geração, um tempo onde o próprio apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que seriam dias difíceis. O ser humano se tornaria arrogante, presunçoso, e dos males dessa época é que tentamos evitar ao máximo todo e qualquer tipo de sofrimento. Eu brinco que é o tempo em que o remédio é doce e que muitas situações elas são apaziguadas ou numa tentativa de fazer com que as pessoas não sofram. E o sofrimento, ele é fundamental para o crescimento. A forja, ou seja, o calor extremo, vai fazer com que o metal seja moldado e transformado numa arma. Isso deve acontecer comigo e com você. Convido você para ficar comigo, com a nossa galera aqui, e falarmos um pouco de como suportar o sofrimento. Então vamos lá, pessoal. Uma das frases bíblicas que mais ouvimos, seja por pregação, quem sabe você está começando agora a sua caminhada cristã, ou chegou aqui por curiosidade, seja forte e corajoso. É as palavras de Deus para, primeiramente, Moisés e posteriormente Josué, está lá no capítulo 1 do livro. Ser forte e corajoso é uma virtude que todo cristão, todo nascido de novo deve carregar. Por quê, amados? Não só a questão da nossa transformação de vida, nós precisamos ter coragem para, diante de uma sociedade caída, manifestar a transformação que temos em Cristo Jesus. Outro sim, ainda suportar adversidades, porque o fato de conversão, o fato de entregarmos nossa vida ao senhorio de Jesus, não nos torna isentos de sofrimento. E é isso que eu gostaria de falar um pouco com você nesse dia, nessa sexta-feira, sobre vivenciar o processo do sofrimento. Um dos textos mais conhecidos, Eclesiastes 3, vai falar de tempo para todas as coisas. Então tem tempo para sorrir e tem tempo para sofrer. Irmãos, Deus nos chamou a viver uma vida de alegria, de abundância, mais que vencedores. Nós não podemos, porém, tirar ou tentar anular os tempos de sofrimento, porque eles forjam a nossa vida. Olha só, amados, queria ler com você o texto de Mateus 14, versículo 10 em diante, que diz assim: Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, olha aí, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, ou seja, teve compaixão, empatia, e curou os seus enfermos. Então, nós estamos aqui na parte histórica onde João é decapitado e a informação é trazida até Jesus. Ou seja, esse é um momento de dor, de sofrimento. Não só por saber que aquele era o enviado do Senhor para preparar o seu caminho, como também tinha até uma ligação familiar, natural, do homem Jesus. Jesus não ignorou o fato. Jesus não varreu para debaixo do tapete ou apenas maquiou o seu sofrimento. Ele se retirou à parte para um lugar ermo, um lugar solitário, para vivenciar todo aquele processo de dor, de sofrimento. O que acontece, amado? Passado algum tempo, chegam ali pessoas, descobriram que ele estava ali e foram atrás. Qual que era a missão de Jesus na Terra? A missão de Jesus
sendo o Messias, a anunciar a salvação, anunciar, curar pessoas, libertar pessoas, como está lá em Isaías 61. E agora ele não nega, ou ele não deixa que o momento de sofrimento influencie o seu chamado, ele vai lá e cura. Então aqui nós temos algo bem interessante para nós meditarmos, querido. Então, Jesus sofre o impacto da informação, não negligencia o sofrimento, ele vive o processo. Só que quando isso já está bem trabalhado no coração dele, ele segue adiante. O que acontece, amados? Nós vemos pessoas tentando evitar o sofrimento, evitar a dor. Tentar sair de um luto já para uma festa, muito rapidamente. Isso não é bom. Outras pessoas, porém, entram nesse processo de luto excessivo e dor e sofrimento, e isso acaba se transformando num trauma tão pesado, numa situação de... deixa eu achar a palavra mais que possa se encaixar aqui. Se envolve tanto nessa atmosfera de dor e ela não consegue sair mais dali. Ou seja, algo que vai acontecer na vida dela vai paralisar o seu chamado. Então o mestre está nos ensinando aqui a vivenciar o processo, mas não ser paralisado por ele. Eu acho que isso aqui é fundamental. Se você puder guardar isso desse nosso cesta de pão, é muito importante para a sua vida. Vivenciar o processo da dor, mas não deixar com que ela paralise a nossa vida. Amém? Ou seja, há tempo para todas as coisas. Jesus não evitou a dor da morte de João, todavia, após este momento, não se deteve no luto e olhou para o propósito de sua vida e seguiu para realizar a sua missão. É isso aí, irmão. Então nós teremos dias bons e teremos dias maus. Nós teremos, mesmo na caminhada cristã, nós teremos momentos de aflição, de perdas. E nós precisamos vivenciá-los de maneira correta. Entender a mensagem. E por isso que a gente chama, amados, desse tempo de forja. Ou seja, todo esse momento vai aperfeiçoar o nosso caráter. Paulo vai dizer que tudo vai ser provado por fogo. Se a obra que habita em nós, ela é feita de materiais que são consumidos pelo fogo, por exemplo, madeira, palha, feno, se acaba. Se o nosso chamado ele está ali só por uma situação pessoal nossa, uma autopromoção, se o intuito de estar no evangelho é ser promovido, ter motivações erradas, isso vai acabar. Agora, o que vai revelar se a obra em nossa vida é boa ou má? O fogo, a aprovação, o sofrimento, a dor. Então, ouro, por exemplo, ele é refinado através de quê? De fogo. Onde sai a sua impureza, ele fica puro. Então nós vamos ver Jesus pregando o evangelho de santificação, não só de salvação, mas de santificação, de mudança de comportamento, de abrir mão, de se purificar. Ou veja, é uma ação humana também, é a obra de Deus, juntamente com o nosso processo de renúncia, de transformação. Quando as pessoas ouvem aquele discurso, muitos abandonam. Então muitas pessoas durante o sofrimento, durante o confronto, vão acabar abandonando. Olha só, o que diz no livro de Jó, capítulo 4. Ajudamos muitos, mas no nosso momento de sofrimento ficamos abatidos. Sabemos ali que os amigos de Jó, eles foram muito duros com Jó. Mas tem coisas importantes ali que nós podemos perceber. Um dos amigos de Jó, ele está dizendo para ele assim, olha, vamos lá, cara. Tu já ajudou muitas pessoas. Agora chegou o momento de você vivenciar esse processo de dor. Vamos lá, vai dar certo. Então, eu sempre digo, né, comparando com um momento de muita dor que a gente vive, a morte de uma pessoa que a gente ama. Então a gente vai ao velório, ir a velório não é algo prazeroso. É uma missão de empatia, de compaixão. É se colocar no lugar do outro. Então nós vamos lá e abraçamos as pessoas e dizemos, não, seja forte. Eu não falo mais essas coisas. Seja forte, vai passar, Deus quis assim. Mas e aí quando é com a gente? Será que quando as pessoas trazem essas palavras, nós vamos interagir da maneira mais correta? Então é o seguinte, amado, você que é uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus, você que tem anunciado o evangelho, suporte a dor do processo, chamado sofrimento. Sofrimentos têm uma recompensa. Olha aí, Romanos 5, vai dar aqui. Eu sou muito metódico, eu gosto dessas coisas assim um ponto gera outro ponto. Ali vai dizer que
Paulo vai dizer assim, se devo me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar das tribulações, sofrimento. Ele não é um masoquista, é que ele entende que vivenciando um processo vai desencadear outro. Ele diz assim, porque a tribulação vai gerar perseverança, ó, vai aperfeiçoar ele. A perseverança é experiência, e a experiência vai revelar a esperança. Quando a palavra esperança é empregada na Bíblia, na maioria das vezes ela está apontando para a pessoa de Jesus. Ou seja, há um prêmio. Então todo sofrimento, amados, ele vai trazer uma consequência positiva se nós interagirmos da melhor forma. Existe um lugar onde teremos o alívio do sofrimento. Salmo 73, 17, ali o salmista Asaf, ele vai começar o texto dizendo que ele está vivendo uma crise de fé, está sofrendo. Isso vai mudar, vai ter a grande transformação no versículo 17, que ele diz assim, até que entrei no santuário do Senhor. Quando fala de entrar no santuário, nós não estamos aqui falando propriamente de ir a um prédio, estar que é maravilhoso, irmão. Eu sou pastor, defendo a ideia, né, de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. Eu estou falando de chegar à presença de Deus, independente do local. Ali o Senhor revelou aquele homem, e aquele homem ali, ele deu uma virada. Opa, isso aqui é algo momentâneo e passageiro. Esse sofrimento vai passar. Falamos num Cesta de Pão anterior sobre Davi, que buscou no Senhor, e ali ele se revestiu e se fortaleceu no Senhor, está lá em 1 Samuel 30, versículo 6. Efésios 6,10, Paulo diz algo muito parecido. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu nem vou fazer muque aqui, porque senão você vai dar risada dos meus bracinhos de Rex, de Tiranossauro Rex. Aleluia. Não defendemos a teologia de sofrimento extremo para sermos mais santos. Outros sim, não podemos negar os dias maus e fazermos deles uma escola, pois existe algo maravilhoso da parte de Deus chamado galardão. Irmão, há uma recompensa de Deus. Isso eu quero pregar no domingo aqui na nossa igreja. Salvação é maravilhoso, glória a Jesus, mas não podemos esquecer do galardão, que é algo que vai chegar na nossa vida. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 3, João, escrevendo para a igreja de Éfeso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aleluia. Olha só, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Aleluia. Aprendemos a desfrutar cada estágio da nossa vida. Eu estou com 50 anos. Irmãos, eu tenho saudade do tempo em que eu tinha 10, 12 anos e brincava pelos campos, jogando bola lá no interior, pescando. Mas eu não tenho saudosismo, eu vivi bem aquela fase. Depois eu vivi a fase da adolescência. Então eu não tenho nenhum saudosismo de outras épocas da minha vida. Tenho saudade. Guardo boas memórias, mas não queria voltar lá. Eu sei que eu tenho algo melhor me esperando lá na frente. Que a cesta de pão, que esse maná, que essa palavra possa alimentar você. Perdoe alguma falta de aprofundamento, mas você que congrega, procure o seu pastor, fale isso. Converse com ele sobre como suportar o sofrimento. E seja forte e corajoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoamos, Pai, cada ouvinte, cada pessoa que tem participado dessa cesta de pão. E se, Senhor, essa pessoa entendeu, essa pessoa abriu seu coração, que o teu poder, através da pessoa do Espírito Santo, gere, Senhor, um fortalecimento interno, espiritual e nas emoções de cada um de nós. Pai, nos ajuda a suportar os sofrimentos e tirar deles os aprendizados necessários para a nossa vida. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E aquele que for compartilhar, para que chegue às pessoas certas e possa gerar vida e paz no coração. Pessoal, até sexta que vem com mais uma cesta de pão. Um abraço.